Boa noite a todos. É com grande alegria que nós retornamos os nossos estudos aqui do Neto de Zé, em parceria com o Espiritismo.net, depois de um tempinho aí de descanso, de férias, de festas de final de ano. Então, estamos retornando hoje, como combinado, vamos iniciar o nosso estudo sobre o Sermão do Cenáculo, né? Então, para a gente se situar um pouquinho, eu coloquei aqui, porque o Sermão do Cenáculo, ele envolve todos os capítulos de João, desde o 13 até o 17, né? Coloquei aqui os 5 capítulos, com todas as perícopes que tem em cada capítulo, tá? O 13 é que tem mais perícopes, mais partes aqui, né? Então, a primeira é Jesus lava os pés dos discípulos, depois a última ceia pascal, o novo mandamento, a apreensão da negação de Pedro, e os outros, né, na sequência aí. Na verdade, o sermão do cenáculo, ele começa aqui no versículo 31, com o novo mandamento, aqui com o título de novo mandamento, que é quando Jesus fala, né, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Aí que, aqui no versículo 31, é que começa realmente esse sermão, né? Mas eu tomei a liberdade, gente, de fazer o seguinte, essa primeira parte aqui, Jesus lava os pés dos discípulos, nós já estudamos há algum tempo atrás. E, inclusive, vocês vão ver lá no nosso grupo de estudo, eu já compartilhei novamente todos os slides que nós utilizamos quando estudamos essa parte aí, tá? Então, essa primeira parte, eu acredito que nós não vamos repeti-la, né? Então, depende aí do interesse de cada um, estão lá todos os slides, se tiver alguma dúvida, depois pode falar, pode perguntar, sem problema nenhum, né? A gente está sempre aberto aí, o grupo está sempre aberto para a gente estar discutindo essas coisas. Depois vem a última ceia pascal, que na verdade, é anterior ao sermão, né? Mas quando a gente estuda uma passagem qualquer do Evangelho, uma das coisas que a gente faz é ver o contexto em que aquilo aconteceu, né? Onde aconteceu, quando aconteceu, de que forma, o que estava acontecendo antes, tal, né? Então, a última ceia pascal, ela não abrange o sermão em si, mas ela é um momento, assim, fantástico, né? Ela é um momento maravilhoso. Então, eu achei por bem da gente estudar um pouquinho a última ceia pascal antes de realmente entrar no Sermão do Cenáculo. Vocês vão ver que tem umas coisas maravilhosas aí nessa perícope, né? E depois prossegue tantas outras coisas maravilhosas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus a videira verdadeira, os discípulos e o mundo aí, o Paracleto, né? Quando ele promete a vinda do Consolador, e encerrando com a oração de Jesus, que é maravilhosa, né? Então, pessoal, o sermão começa realmente ali no novo mandamento, né, lá no versículo 31, mas eu tomei a liberdade da gente pegar, então, primeiro a última ceia pascal e dar uma olhada nela, né? E essa perícope, ela aparece tanto em João, nesse capítulo que a gente está vendo, como em Mateus. Nós vamos dar uma lida nesses dois evangelistas agora, tá? E vocês vão perceber que em Mateus nós temos, assim, mais informações a respeito desse momento, né, pelo qual passou Jesus com todos os discípulos, né, tem mais informações do que em João. Então, a gente vai se ater um pouquinho mais em Mateus aqui, do que, na verdade, em João. Depois, quando começar o novo mandamento, ali a partir do versículo 31, aí a gente
vai se dedicar mais inteiramente, exclusivamente a João, tá? Então, vejam vocês, ó, vamos ler aqui. Primeiro em João, o que que ele fala? Do versículo 21 em diante, né? Então, ao dizer essas coisas, Jesus agitou-se em espírito, testemunhou e disse: Amém, amém, vos digo que um dentre vós me entregará. Os discípulos olhavam uns aos outros, estando em dúvida a respeito de quem ele estava falando. Estava reclinado à mesa, no seio de Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Ele se refere aqui a João, né? Simão Pedro, então, acena para ele para perguntar quem seria aquele a respeito de quem ele, Jesus, estava falando. Então, a gente entende que Simão Pedro estava sentado um pouco mais distante, ele faz algum sinal, ou cochicha, sei lá, faz alguma coisa, acena de alguma forma para João, para que João perguntasse para ele quem seria essa pessoa, né? Desse modo, recostando-se sobre o peito de Jesus, diz a ele: Senhor, quem é? Então é João que fala isso aqui, né? Senhor, quem é? E Jesus responde: é aquele a quem eu mergulhar o pedaço de pão e lhe der. Assim, tendo mergulhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, depois de mergulhar o pedaço de pão, entrou em Judas, o Satanás. Assim lhe diz Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam reclinados à mesa entendeu por que disse isso para ele. Pois, visto que Judas estava com a bolsa de dinheiro, supunham alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim, ao receber o pedaço de pão, ele saiu logo, e era noite. Isso é o que João fala para a gente da última ceia, né? Aí veja como Mateus traz outras informações, né? Ele acrescenta mais algumas informações. Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe, cada um deles: Porventura sou eu, Senhor? Em resposta, disse: O que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. O Filho do Homem vai ser entregue, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse: Tu disseste. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois de tomar o cálice e dar graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para perdão dos pecados. Eu, porém, vos digo: não mais beberei a partir de agora desse fruto da videira, até aquele dia em que o beba convosco vinho novo no reino de meu Pai. Então, percebam que apesar de ser o mesmo acontecimento, o mesmo fato, né? Mateus traz aqui mais coisas, né? Lá em João, na verdade, ficou só na questão da traição de Judas, né? Ele deixou, aqui em João, ele deixa claro que é Judas, né?
Ele deixa claro. Aqui em Mateus, na verdade, ele não deixa claro que seja Judas, né? Porque ele fala, porque aqui no 22, todos perguntaram, né? Porventura sou eu, Senhor? Né? E depois tem uma outra pergunta aqui, né? Que o Judas faz, né? Porventura sou eu, Rabi? Ele faz a mesma pergunta. Então, a gente nem sabe se ele fez essa pergunta no mesmo momento ou se ele fez a pergunta depois, né? Mas Jesus não confirma. Jesus só diz, tu disseste, né? Porque a gente sabe que Jesus fez tudo para que ele realmente, até o último momento, né? Quando ele chega naquele momento do beijo lá, tão famoso, né? Jesus fala para ele, a que vieste, meu amigo? Dando mais uma oportunidade para ele mudar de atitude, né? Então, Jesus fez de tudo para que ele mudasse, né? Para que ele mudasse o objetivo, a decisão dele. Mas não foi o caso, né? Então, e aqui também em Mateus, ele fala dessa questão do partir o pão, de tomar e comer, isso é meu corpo, fala do vinho, né? Dá graças, dizendo, bebei dele todo, esse é o meu sangue, o sangue da aliança. Então, tem mais coisas aqui que a gente pode refletir do que lá em João. Lá em João só fala realmente de Judas, né? Então, por isso que eu escolhi esta daqui para a gente refletir agora, né? Antes de entrar realmente no Sermão do Monte, que já traz aqui muitas informações muito, muito valiosas para a gente, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode falar, querido. Só uma curiosidade. Ah, se eu souber. Poucos dias eu vi algo na internet que, quando fala, né, a gente vê que Jesus, aí, tanto em João quanto em Mateus, ele fala amém no início. Repara só, se eu voltar atrás, vai falar amém, amém. E eu estava ouvindo outro dia um vídeo aí na internet que diz que esse amém se falava no início, não no final, como nós estamos acostumados a falar, ou amém, ou assim seja, como se dizendo que o amém no final é como espera que aconteça. Já no início, é como se vai acontecer. Tem alguma coisa a respeito disso? Não. Repare que Jesus fala no começo, acho que João, Amém vos digo. mas em João ele fala amém, amém, parece. Repara só, em João. Aqui, amém, amém vos digo. Pois é, e agora me chamou a atenção, porque eu vi alguém fazendo uma locução aí num desses, que sai pela internet, fazendo uma explicação que o amém se viria na frente, que é o que é que acontece. E o amém no final é tomara que aconteça. Tem algum fundamento isso? Já viu falar, não? Eu não sei te dizer assim com propriedade sobre isso, não, sabe, Hermes? O que eu me lembro é de uma fala do Haroldo, acho que numa palestra, em alguma palestra, em algum grupo de estudo, não sei, não me lembro bem, faz muito tempo, que ele explica que quando Jesus fala amém, amém, é como dizer assim, olha, veja, tenha certeza de que é isso que eu vou Isso, falar é verdade, né? mais ou menos isso. Não é? Então, amém, amém, olha, tenha certeza que o que eu estou falando é alguma coisa importante, alguma coisa que é verídica, alguma coisa que você tem que prestar atenção, né? Então, é só isso que eu entendo, que eu entendo e que eu sei, sabe, Hermes? Uhum. Mas com relação. Porque realmente tem uma diferença, né, com o amém que a gente usa, né? A gente aí encerra a prece e fala amém, como tipo, assim seja, Sim. né? Assim seja. Então, mas é a única coisa que eu sei, não posso te responder com mais propriedade que isso, não. Tá bom, obrigado. Tudo bem? Desculpa, a gente pode procurar mais a respeito, depois a gente pode falar, mas no momento eu realmente não sei, não. Tá legal, Como diz, obrigado. como diz um grande amigo meu, que sempre lá de São Carlos,
como é que ele chama? O Tarsílio Rangel, né? Um estudioso, não? E que ele sempre fala que pode fazer qualquer pergunta que eu tenho resposta para todas, porque a resposta eu não sei faz parte do meu repertório. Então, eu não sei. Bom, vamos começar então. Então, vamos lá, voltando aqui em Mateus, olha, chegado ao fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12, né? Esse é o primeiro versículo, então vamos pensar nele. Chegado ao fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. Então, só aqui, assim, a gente vai ver essa passagem meio que en passant, assim, né? Porque o nosso objetivo realmente é o Sermão do Cenáculo, né? Mas veja, o que é, só pensando assim nesse início de frase aí, ó, chegado o fim da tarde, né? Será que alguém sabe dizer alguma coisa a respeito disso? Porque é uma coisinha que, inclusive, a gente já viu aqui, né, em outros estudos, e a gente viu logo no início também, a gente viu que quando no Evangelho, a gente tem que estudar, assim, tem que refletir em cada palavra de Jesus, na verdade, né? Em cada palavra do Evangelho. E tem algumas que fazem com que a gente reflita um pouco mais, que a gente dê um pouco mais de atenção, né? E aí a questão aí do fim da tarde, né? O que a gente pode pensar? Quando a gente fala em pensando no dia, na tarde, na noite, né? No dia, o que é o dia? O dia é um momento que você tem claridade, que é fácil se locomover, você tem luz, né? Quando pensando em luz em termos de evangelho, você tem a luz é como um ensinamento, como uma orientação. Então, o dia é um momento de mais tranquilidade, vamos dizer assim, mais facilidade. A noite é um momento que é a ausência de luz, né? A ausência de luz, você já tem maior dificuldade para se locomover, tem maior dificuldade para decidir como que eu vou fazer, uma coisa e outra, né? Então, trazendo isso para a questão espiritual, quando se fala em dia, e quando se fala em tarde, quando se fala em noite, né? Noite seria um momento de maior dificuldade, maiores obstáculos, não é? Então, para esse momento aí da Santa Ceia, aqui, quando ele fala chegado ao fim da tarde, o que a gente pode lembrar? A gente pode lembrar o seguinte: fim da tarde quer dizer, ia começar a noite, né? Então, se vai começar a noite, vai começar um período de maior dificuldade, né? E veja o que aconteceu. Eles passaram 3 anos junto com o mestre, presenciando, sei lá, centenas, milhares de curas, de fenômenos, muita orientação, muito ensinamento, ou seja, muita luz na vida deles, né? Foram 3 anos com presença do Cristo, com presença da maior luz que passou pela Terra, na verdade, né? E Jesus sabia o que estava próximo de acontecer. Sabia que ele ia passar por um momento de maior dificuldade física para Jesus aqui na Terra, e dificuldade para os discípulos também, de passar por esse momento, né? Eles passaram 3 anos com Jesus, de repente Jesus vai ser crucificado. Olha o sofrimento que vai passar pelo coração de cada um deles, né? E depois a ausência de Jesus, teoricamente, né, para eles, na cabecinha deles, a ausência de Jesus ali no prosseguimento da vida deles. Então, Jesus sabia que eles estavam num momento de final de tarde, que todo aquele momento com muita luz, com muita claridade, com muito ensinamento, estava se findando. E que eles iriam passar por um momento de noite, um momento de ausência de luz, um momento de dificuldade, de angústia, de tristeza, de sofrimento, de grandes obstáculos, né? Passaram por tanta perseguição, não é isso?
Então, Jesus sabia que esse era o momento que eles estavam vivendo. Era o final da tarde, final do dia, e estava por iniciar um momento de dificuldade, tanto para ele, para Jesus fisicamente ali, como para todos os discípulos. Então, isso é o que a gente pode pensar só nesse pedacinho aí, chegar do fim da tarde, né? Reclinou-se à mesa com os 12. Primeiro, esse reclinou-se, eu me lembro do Álvaro dizendo isso, né? O Álvaro também é um grande amigo nosso, né? Que inclusive, tem grande conhecimento do Antigo Testamento, né? Rabino, né? E ele conta que esse reclinou-se, porque eles não tinham mesa como a gente, né? Lembra? É aquela mesinha baixa que eles sentavam, ou sentavam numa almofada, ou sentavam no chão, né? E se encostava com um braço apoiado na mesa e o outro braço, a mão direita, para pegar a comida num prato que era comum para todos, né? Todo mundo pegava ali com a mãozinha, não tinha talher, não tinha guardanapinho, não tinha nada disso, né? Então, esse reclinou-se, essa maneira de sentar à mesa, sentado numa almofada, ou às vezes mesmo no chão, e reclinado na mesa, era uma postura, uma postura mesmo, que só era permitido para as pessoas livres. Os escravos não tinham permissão de se sentar, de se reclinar na mesa dessa maneira. Só as pessoas livres que tinham esse direito de se colocar à mesa dessa maneira. Então, só um detalhe aí com relação a esse reclinou-se, né? Então, reclinou-se à mesa com os 12. Veja uma coisa, Jesus sabia que ele ia passar por que ia acontecer uma coisa muito complicada para ele, principalmente para os 12, não é isso? O que a gente faz quando a gente sabe que vai acontecer um troço complicado na nossa vida? A maioria da gente fica o quê? Desesperado, não é isso? Fica angustiado, fica, nossa, o que vai acontecer? Meu Deus, o que eu faço? O que eu chamo quem? Enfim, o incêndio começa antes do incêndio começar realmente, né? E aqui ele mostra que ele, sabendo de tudo isso, de tudo que ia acontecer, ele mantém a serenidade. Eu quero me reunir com vocês nessa última ceia. Eu quero sentar com vocês. Então ele se reclina calmamente à mesa e compartilha com todos os discípulos, né, aquele momento. E também lembrando, olha o que ele mostra para a gente. Eu vou passar por um momento difícil e sei que vocês também vão passar por um momento difícil. Então, eu quero a companhia de vocês. Veja, Jesus, em diversos momentos, ele mostrou para a gente a importância de amigos, dos amigos, né? Não vos chamo mais servos, mas de amigos. Né? Em diversos momentos, ele valorizou a presença dos amigos na nossa vida. Então, ele se senta com os 12, mostrando ali a necessidade da fraternidade, da convivência com pessoas que lhe são queridas, né? Mostrando para a gente que, num momento de dificuldade, a gente não tem que ficar sozinho, não, a gente tem que buscar os amigos, as pessoas que nos apoiam, não é? Porque Deus atua na criatura através da criatura, né? Então, é a criatura, é o teu amigo, é aquela pessoa mais íntima que vai ser, provavelmente, a atuação de Deus na tua vida, te consolando, te apoiando, te orientando no momento de dificuldade, né? Então, essa também é a lição que a gente pode pensar daí. Então, primeiro, o chegar do fim da tarde, né? Como que anunciando aí uma nova fase que pode ser de grande dificuldade para todos os discípulos, né? Reclinou-se à mesa, então, mesmo prevendo um momento de maior dificuldade, a ele e aos discípulos, ele mantém a serenidade.
Então, a lição é para que a gente, para nos preparar espiritualmente para os momentos de grande dificuldade. É um trabalho prévio, na verdade, de você ter oração, de você ter meditação, de você estudar, né? É aquela história, ajuda-te que o céu, para que o céu possa te ajudar. Não é isso? Não adianta você entrar em desespero. Calma, calma, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos fazer uma oração, vamos pensar um bocadinho, com calma. E aí eu coloquei um exemplo, mandar e assentar os homens. Lembra na multiplicação dos pães? Nas duas multiplicações dos pães, ele fala isso, mandar e assentar os homens. Não é? Ou seja, tá aqui com fome, tá todo mundo meio desesperado que precisa comer, eu vou fazer uma coisa aqui, mas primeiro vamos nos assentar. Primeiro vamos buscar a serenidade, a calma, a tranquilidade, e aí então nós vamos resolver os nossos problemas. Tudo bem, pessoal? Pode falar, querido? Eu estava pensando, esse chegando ao fim da tarde, poderia também dizer que chegando ao fim da caminhada dele, não é isso? Isso, Vendo, né? E a serenidade com os 12, embora ele dissesse que ele não precisasse, mas ele também estaria, acredito que, precisando um pouco dos fluidos desses 12 para ele ter mais força. Né? Eu penso também dessa forma, que de qualquer forma, ele está ali junto com os 12, que eram os amigos, os escolhidos por ele, né? Até de Chosen, que é o filme. Então, ele estava justamente também colhendo um pouco mais de fluidos para poder suportar o que ele ia passar. Tem fundamento? Com certeza, né, Hermes? A gente não pode saber o que realmente ia pela cabecinha de Jesus, mas essa é a lição que ele deu para a gente, né? Vou entrar num momento muito complicado para a minha vida. Eu quero vocês perto de mim. Eu quero vocês perto de mim, né? Com certeza. Se ele é o nosso modelo, o nosso guia, né? Ele mostra as coisas que a gente deve fazer, né, em todas as situações, né? Em todas as situações. E aí tá mais um exemplo, né? Faço o que eu faço, né? Faço o que eu fiz, né? Todos nós precisamos dos outros, né? Com certeza, com certeza. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Isso aí. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Vamos lá. E com os 12 eu não coloquei aqui, mas a importância da reunião, o sentido da comunhão, né, do auxílio mútuo, a gente já falou disso aí, né? Vamos para o seguinte. Enquanto eles comiam, disse, amém vos digo que um de vós me entregará. Primeiro, enquanto eles comiam, lembrar que para o povo hebreu daquela época, a refeição era um momento quase que sagrado, né? Era um momento, assim, muito importante para eles. Lembra que tem aquela passagem, Jesus na refeição com pecadores e publicanos? O quanto que ele não foi criticado pelos fariseus por conta de estar numa mesa com pecadores, com publicanos, ou seja, na mesa, para eles, na mesa, se sentava com eles apenas as pessoas que eles tinham muita intimidade, que eles tinham muita confiança, né? Não, jamais o que eles chamavam de pecador, de publicano, eram pessoas que eles consideravam impuras, então era como se eles se tornassem impuros também, né? Para eles era isso que acontecia. Então, lembrando que esse momento que Jesus fez questão de montar ali com eles, realmente era um momento para eles de grande importância, né? E quando fala, amém vos digo, um de vós me entregará, algumas pessoas podem pensar assim, bom, então, o Judas veio exatamente para fazer isso, né? O Judas encarnou porque alguém tinha que entregá-lo, alguém tinha que fazer o serviço para que ele fosse crucificado, né?
E a gente tem que lembrar que dentro do Evangelho, dentro da justiça divina, esse determinismo não existe de forma alguma, porque seria um determinismo para o mal, para o mal. Ninguém encarna com a missão, vamos dizer assim, com o objetivo de praticar o mal, de fazer qualquer coisa ruim. Não. Né? As coisas que nós fazemos, as nossas decisões, elas saem do nosso coração, da nossa decisão, pelo nosso livre-arbítrio. Não é? Pelo nosso livre-arbítrio. Se existe alguma coisa, aí a gente pode dizer que ele estava prevendo alguma coisa. Né? Então, a gente pode dizer que essa questão da espiritualidade prever alguma coisa, a gente lembra daquele exemplo que Kardec coloca do homem em cima da montanha, lembra? Em cima do monte? O homem que está em cima do monte e que vê todo um trajeto que alguém vai percorrer lá embaixo, ele pode prever algumas coisas. Ele pode prever, olha, aquele cara vai passar nessa estrada aqui, ele vai passar por aquela ponte, ali tem algum lugar de muita lama, ele vai sujar o pé, aí ele pode até escorregar ali tem um bicho ali que pode morder ele. Então, ele pode prever algumas coisas, pode prever, não é? Por quê? Ele está no alto, ele está vendo tudo. Para o rapaz que está lá embaixo, aquilo, e se ele ouve o cara falando, você vai passar, você vai encontrar ali uma cobra, sei lá, num lugar, não sei, né? Mas o rapaz que está lá embaixo na estrada, ele pode decidir de uma hora para outra fazer um outro caminho, pegar uma trilha ou subir alguma coisa e não acontecer aquilo. E não acontecer. Não é? Então, o que a gente pode dizer a respeito dessas previsões, vamos dizer assim, da espiritualidade, né? A gente pode dizer que eles trabalham com probabilidades. Existe uma grande probabilidade do cara prosseguir caminhando onde ele está caminhando e passar por aquele atoleiro, sei lá, que tem ali embaixo, não é? Existe uma grande probabilidade, só que existe também o livre-arbítrio, que o rapaz pode tanto prosseguir naquele caminho, fazendo, como pode modificar e passar por outro lugar e não passar por ali, né? Então, o que a gente pode dizer? Pode dizer que, primeiro, que Jesus, além de, com certeza, saber o que ia no coração de Judas, saber o que ia ler os pensamentos dele, com certeza, sabendo tudo o que ia na cabecinha de Judas, né? Ele podia dizer assim, amém, vos digo que, olha, do jeito que a coisa está caminhando, provavelmente ele vai me entregar, porque é isso que está dentro da cabeça dele. Provavelmente é isso que vai acontecer. É isso, na verdade, que quer dizer isso daqui. Amém vos digo que um de vós vai me entregar. Porque pelo que eu estou vendo, por tudo que eu estou vendo, é isso que ele está caminhando nessa direção. Mas, lembra que a gente falou no começo? Jesus fez de tudo para que ele pudesse mudar de opinião, até no último momento, não é isso? Até no último momento, quando ele chega na hora daquele beijo famoso, ele pergunta para Judas, a que vieste, meu amigo? A que vieste? Né? Quer dizer, seria uma última oportunidade dada para ele ali, para que ele mudasse de ideia naquele momento, né? Para que o livre-arbítrio dele trabalhasse de maneira contrária, né? Do que tudo que Jesus estava vendo ali, que estava acontecendo dentro da cabecinha dele, dentro do coraçãozinho dele. Tudo bem, gente? Hermes quer falar? Boa noite, Kleber, que chegou aí. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Kleber. Mas foi bom essa parte para mim agora,
Odete, que eu sempre tive a impressão que Judas teria vindo com essa missão, mas o que você falou realmente De forma alguma. mudou meu modo de pensar, até porque o próprio Jesus, por algumas vezes, disse, não quer mudar, em outras palavras, você não quer mudar o seu pensamento, né? Não quer mudar, que se fosse realmente com aquela missão, vamos dizer, entre aspas, Jesus teria sabido e não ia pedir para ele mudar o pensamento. Realmente, eu agora mudei o que eu pensava antes. Muito obrigado. Fala aí. Então, realmente, né? Ninguém pode vir com uma missão, sei lá, uma pessoa que matou alguém aí, sei lá, que cometeu um crime, ela não veio com esse objetivo. Tá? De forma alguma veio com esse objetivo. Mas as tendências dela, tudo que ela trouxe, todas as circunstâncias, a levou a cometer aquilo. Mas ela poderia ter desistido, ela poderia ter feito tomado outra atitude. Tudo dependeu do livre-arbítrio dela. O livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, mas pode levar a gente a coisas complicadas. Eu acho que eu tirei a palavra da Rose sem querer, que ela levantou a mão e tirou a mão. Ai, desculpa, Rose, eu não vi você levantando a mão. Pode falar, querida. Não, eu ia dizer a mesma coisa, que Jesus ele não vê Judas como um traidor. É assim que ele olha para nós, né? Quando nós nos perdemos aí no caminho, ele nos olha pela fraqueza, né? Pela possibilidade da gente incorrer num erro, né? Ele não estava olhando para Judas como nós, às vezes, né, seu Hermes, julgamos, Judas era o traidor. Quantas vezes a gente pensou assim? E agora a gente entende que não é bem assim. Jesus olha para nós com o mesmo carinho quando nós traquejamos, não é? Eu acho lindo. Exatamente, porque, inclusive, mais para frente a gente vai falar dessa questão da decepção, né? Tem até umas questões do Livro dos Espíritos para a gente ver, que a gente, na verdade, a gente está sujeito a ter decepções com pessoas que estão à nossa volta, não é? Mas a gente tem que ter exatamente o que a Rosa estava comentando aí, a compaixão, e aprender, exercitar o perdão, e entender que se alguém fez alguma coisa para mim hoje, talvez eu tenha feito coisas piores em outros momentos, não é? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso que você acabou de falar aí, viu, Rose? Bom, eu vou até passar aqui, porque a gente até comentou isso aí, vamos seguindo, né? Então, ele falou que alguém ia traí-lo. Entristecendo-se muito, começaram a dizer cada um deles, porventura sou eu, Senhor? O que quer dizer isso, né? Esse entristecendo-se muito. O entristecendo-se, a gente pode entender assim, nossa, será que sou eu? Será que eu posso, porventura, por alguma situação, eu posso acabar fazendo uma coisa dessa? Então, esse entristecendo-se, a gente pode até pensar numa questão assim de reflexão, avaliando assim tudo que eu estou pensando, tudo que eu fiz. Será que eu fiz alguma coisa que levou a ser considerado dessa forma? E às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas meio que inconsciente mesmo sem querer, a gente acaba magoando algumas pessoas, né? Não era a intenção, mas sei lá, né? Às vezes acontece isso, né? Então, esse entristecendo-se, a gente pode até pensar no sentido de momento de reflexão, né? Avaliação da vida, das posturas, das nossas decisões, né? E o papel das tristezas, ele pode vir como um arrependimento, porque alguém te alertou de alguma coisa, e você fala, nossa, eu fiz isso e não percebi. Então, pode vir, essa tristeza pode vir junto a um arrependimento, né? E que vem junto a um amadurecimento, porque você reflete sobre aquilo que você fez, né? E você vai adequando aí a sua nova postura, como que uma renovação, como que um progresso, né?
E aí tem um texto do Emmanuel, gente, que ele fala exatamente sobre tristeza. Por quê? Porque tem tristezas, vários tipos de tristeza nesse mundo. Tem gente que fica triste porque não conseguiu efetuar uma maldade, né? Fica triste. Então, veja, olha, ele comenta Paulo, porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Gera a morte, vamos entendendo como morte espiritual, né? Como a gente já comentou bastante sobre isso. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente aqui, ó. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação, do desvio dos sentimentos. Lembra que a gente falou, morte espiritual realmente é o distanciamento da lei divina, né? É a estagnação. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Gente que fica se lamentando de tudo e de todos, né? Olha, então ele vai falar aqui de tipos de tristeza, né? Olha, encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. O cara não conseguiu se vingar de alguém, ele fica entristecido, fica torturado. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Então, muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha da restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Quer dizer, aquele que fica entristecido porque percebeu que cometeu algum equívoco, né? Que fez alguma coisa que de alguma forma prejudicou alguém e que tenta se refazer, tenta se reconciliar, tenta restaurar aquilo aquele sentimento dentro de si, ele está restaurando a vida, ele tá buscando o progresso dele, né? É isso que Emmanuel tá dizendo aqui para a gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou perguntar aqui, ó, Valden, será que essa fala aí tem a ver assim, com a forma como Judas percebeu o equívoco dele, não é? E Pedro agiu de uma outra forma. Será que tem a ver? Não sei, me ocorreu isso. Então, pode falar. Não, é isso mesmo. Porque o Judas, ele não se aguentou, né? Vamos dizer assim. E Pedro, não. Pedro volta atrás e fala, mestre, né? Puxa, eu não sabia que eu tinha coragem de fazer isso. Não é isso? Então, são duas posturas diferentes, né? São duas posturas diferentes. Os dois perceberam que tinham se equivocado, né? E um cometeu um ato bastante complicado e o outro não. Eu acho que depende muito do fato de você, da atitude que você toma depois que você percebe o equívoco que você fez, não é isso? Eu acho que depende também muito da evolução da pessoa, né? Da condição emocional, da condição espiritual ali. Reconhecer um erro e trabalhar com ele e se perdoar, né? Na verdade, se perdoar e prosseguir caminhando, às vezes não é fácil,
Às vezes não é fácil, né? E para Judas não foi possível, né? Ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu. Mas a gente tem que pensar que Judas já é um espírito redimido, né? A gente não pode mais pensar em Judas como o traidor de Jesus, né? Porque Judas já é um espírito redimido, inclusive tem um comentário de Emmanuel aqui mais para frente com relação a isso. Mas deixa eu prosseguir só um pouquinho, porque tem outro texto de Emmanuel que ele comenta exatamente esse versículo. Olha, porventura sou eu, Senhor. Ele comenta exatamente isso, né? E está no livro Perante Jesus, Palavras de Vida Eterna, é o livro. Então, olha que interessante que Emmanuel fala para a gente, olha. Diante da palavra do mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos, porventura sou eu, Senhor? Quer dizer, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava. Então, ele tinha entre eles ali, os discípulos que ficaram com ele por algum tempo, né, por 3 anos, mas que tinham ainda as suas inferioridades, tinham ainda as suas dificuldades, né? Por isso que, porventura, sou eu que vou ser capaz, meu Deus do céu, o que vai ser, né? Sou eu que vou fazer isso? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, olha só que coisa, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Quer dizer, na verdade, ele tinha uma outra intenção, né? A gente até vai ver isso mais para frente, né? Tem até um texto do Humberto de Campos que fala a desilusão do discípulo, né? Mas veja o que Emmanuel comenta aqui, olha. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura exigirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Esse texto é muito forte, né, irmão? Porque é como se ele dissesse assim: Jesus foi crucificado, Jesus veio, sofreu na cruz, e não para nos salvar, né? A gente tem que deixar essa coisa muito clara, né? Ele não veio nos salvar, ele veio nos salvar dos nossos próprios pecados, vamos dizer assim, né? Ele veio mostrar como é que faz, né? Ele veio mostrar a salvação, mas no sentido de, eu estou te mostrando o caminho, é assim que tem que fazer, né? Então, ele morreu para mostrar para a gente, né, o cumprimento da vontade de Deus, para mostrar a renúncia, a força de vontade, a fé, né? E cada vez que você
essencialmente quando você conhece o ensinamento do Cristo. Quando você conhece o ensinamento do Cristo e você cai nessas questões aqui, por exemplo, que o Emmanuel colocou aqui, por exemplo, né? A vaidade do orgulho, o prazer egoísta, a tirania da opinião, crueldade confessa, a caça de fortuna, rebeldia, o ouvido dos nossos deveres, né, das nossas responsabilidades. É como se dissesse assim, ó, não adiantou isso aí que você morreu lá, não adiantou não, viu? Você vai ter que morrer de novo para mostrar de novo para mim, porque eu não aprendi ainda, né? Resumindo, é como se a gente estivesse crucificando ele de novo, porque a primeira crucificação para nós não valeu. É pesado demais isso, mas é bem isso. E é por isso que tem as reencarnações. Sim. Mas é por isso que a gente também tem que entender os equívocos dos outros, né? E reconhecer que nós também temos os nossos. E trabalhar no nosso íntimo para que a gente possa diminuir ao máximo que a gente consegue esses nossos desvios, né? Então, eu não estou sabendo levantar a mãozinha aqui. Não tem problema, Paulo. Pode falar à vontade, querido. Hoje, nós temos plena certeza que Judas nunca teve motivo sequer para querer ferir Jesus, Sim. para querer trair, trair no sentido da palavra. Nunca, nunca. Então, com o passar do tempo, nós, entendendo o próximo, poderemos viver mais felizes, porque também perdoaremos a nós mesmos. Compreendendo que aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, que é tão chato, é doído, eu sinto que eu machuquei, eu pequei, eu ofendi. Tem perdão, porque o Mauro, o Judas, não era aquele ato de traição, aquele ato de desprezo, de um maltrato que seja. Aconteceu. E nós, como somos provenientes, somos frutos de raças muito inferiores, claro, né? Começamos primitivos, mas inferiores há pouco tempo, ainda somos muito instinto. Esse instinto que ora é de preservação, tal, aí tudo bem, até em sendo de preservação, às vezes machuca, às vezes ofende, às vezes magoa. Então, o bom mesmo é que nós já tiramos esse peso de Judas. Que ele, quando se tirou a própria vida, percebendo o equívoco, né, porque foi logo depois, ele percebeu que ele não iria conseguir libertar os judeus do jugo romano. Ele não iria fazer Jesus se revoltar e sair com a espada, porque ele foi preso. Muito pelo contrário. Tudo isso, então, pode ser motivo de nossos arrependimentos por várias coisas erradas que fizemos e ainda fazemos. Mas Isso. também é motivo de perdão e de muito amor para Judas, que Com foi certeza. ele foi escolhido para ser uma figura tão difícil, tão complicada, que acabou culminando, né? E sofrendo tudo e até se suicidando. Muito bom.
Só lembrando, ele não foi escolhido para isso, né? Ele acabou se desviando e chegou a isso, né? Kleber? Oi, meus amigos. Seja bem-vindo, Mauro. Eu fico pensando sempre nessa passagem, né? Essa pergunta que foi feita lá atrás pelos discípulos. Se a gente trazer para agora, a gente vai pensar assim: nós somos capazes ainda de distrair? E quando a gente fica malhando ainda nesse século Judas, na verdade a gente projeta ali o Judas que está em nós, né? Que a traição, né? A gente espanca ainda, a gente não olha para dentro de nós mesmos e vê que nós continuamos ainda traindo Jesus. Quando a gente já entendeu bastante, hoje no século XXI, a gente estudando, ainda mais nós que estamos abraçando uma filosofia, que a gente compreende muito mais Jesus e não pratica, ou pratica pouco ainda, a nossa incapacidade de colocar em prática, vivenciar o evangelho, né? A gente ainda tem que muito esforço, então a gente se sente mal e não coloca isso para fora. E continua, na hora que tem que malhar o Judas, malhando como se fosse malhando aquela situação. Na verdade, a gente tem que olhar para a gente, até hoje, por que nós traímos Jesus ainda? Por que a gente não pratica aquele pouco que a gente entende? Que é pouco ainda, né? Por mais que a gente tenha uma compreensão bastante mais avançada, acredito eu, mas a gente podia praticar mais. A gente já sabe, tem conhecimento de verdades que podem levar a gente a praticar mais. E a gente não faz isso. Não? Ou estou errado? Não, tá certo. É isso aí. Esperamos que essa coisa de malhar o Judas cesse um tempo depois, brevemente, né? Vamos lá, gente. Seguindo aqui, ó, em resposta disso, o que mergulhou a mão na tigela comigo, este me entregará. Então, veja, lembra que a gente falou que na refeição, na mesa do hebreu, participava só as pessoas assim mais íntimas, aqueles que tinham realmente muita confiança. Era um momento de intimidade mesmo, né? Então, mergulhou a mão na tigela comigo, quer dizer assim, aquele que mergulha a mão na tigela comigo é aquele que eu permito que sente na minha mesa. É aquele que eu permito, é aquele que eu tenho, assim, confiança. É aquele que eu tenho, assim, intimidade com ele, né? Então, é aquela história, se você recebe uma questão, recebe qualquer coisa de desagradável, né? De uma pessoa que você nunca viu na frente e fez alguma coisa agradável, aquilo te incomoda, talvez, mas se for a mesma coisa de uma pessoa que você considera muito, a dor é muito diferente. A dor é muito diferente, né? Então, o que ele está falando aqui, que realmente era uma pessoa com a qual ele tinha grande intimidade, né? E veja aqui, ó, o que mete comigo a mão no prato é uma expressão idiomática deles, e que lembra, né, uma profecia que está lá no Salmo 41, no versículo 9, que diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha que interessante esse versículo, porque primeiro que né, era uma pessoa íntima, né? Desculpa. O próprio amigo íntimo, ele confiava muito, né? Que comia do meu pão é isso aqui, ó. Meteu comigo a mão no prato. Comia do meu pão significa comia do mesmo prato que eu, né? Que é aquela história, eles se apoiavam no braço esquerdo, com a mão direita, pegava ali a comida num prato que era comum de todos colocavam a mão no mesmo prato. Então, comia do meu pão significa, estava sentado ali na minha mesa junto comigo, eu confiava, era meu amigo íntimo. Levantou contra mim o seu calcanhar. O que quer dizer isso, levantou o calcanhar? Pensa, a gente já comentou sobre isso, né? Mas
Pensa, se você está de pé e você vai dar um passo, a primeira coisa que acontece é levantar o calcanhar, né? Você vai dar um passo, você vai pôr o pé para frente, é o calcanhar que levanta, não é? Então, levantar contra mim o calcanhar, na verdade, levantar o calcanhar significa tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Então, se ele tomou uma atitude, ele está dizendo, levantou contra mim o seu calcanhar. Quer dizer, tomou uma atitude contra mim, né? Era a pessoa que estava ali partilhando do mesmo prato, que estava sentado ali na mesma mesa, fez alguma coisa contra ele, né? Aí veja aqui, ó. Então, o alerta, né? Qual que seria o alerta? Para a gente nos preparar para que as decepções, porque as decepções podem aparecer, e a gente precisa o quê? Aprender a perdoar, como a gente já estava comentando anteriormente, né? Nas relações humanas, o amargo sempre pode vir, e a gente tem que estar preparado para isso. E sempre estaremos compartilhando pratos. Isso faz parte da jornada do processo de amadurecimento. O que significa isso? O que está querendo? Eu pus entre aspas aí, né? Compartilhando os mesmos pratos, o que é? Gente, na nossa caminhada, nós influenciamos as pessoas que estão à nossa volta, e as pessoas que estão à nossa volta nos influenciam. Então, de alguma forma, nós estamos compartilhando o mesmo prato com elas, compartilhando a mesma jornada com elas, né? Então, essas pessoas, a gente sempre vai ter a possibilidade de interferir na vida de alguém, ou deixar que alguém interfira na nossa vida, mas lembrando que nós podemos interferir na vida do outro, né? Então, que nos dediquemos a construir o verdadeiro amor que nos leva a servir, porque é esse tipo de amor que vai nos sustentar, vai balsamizar as chagas do coração nesses momentos de dias mais amargos. Então, o fato de você trabalhar dentro de você o senso moral, né, a moral cristã, o sentimento cristão, que vai te ajudar a trabalhar o amor ao próximo, que vai te ajudar a perdoar, a entender as dificuldades, os equívocos dos outros, né, é que vai sustentar você nesses momentos que possam acontecer isso. E aí, o que eu comentei, né, no começo aí, que a gente tem 3 questões do Livro dos Espíritos que falam sobre essas questões de decepção, ingratidão e afeições destruídas. Tem 3 perguntas do Kardec, olha. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? Claro que são, né? Então são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Eles que cometeram os equívocos, vai ser muito mais feliz do você que sofreu essa ingratidão, né? A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta, topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Então, se Jesus passou por isso, quem somos nós que não passaremos também, em uma ocasião ou outra, por uma ingratidão, né? Uma decepção? E seguindo, seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão.
Isso é muito importante, não? A ingratidão é uma prova que a gente passa, né? Que possamos, então, perseverar aqui para a vossa perseverança na prática do bem, né? É uma prova. Mas aí Kardec, ele não ficou satisfeito com essa pergunta, com essa resposta aí. Ele perguntou, bom, então, não é melhor a gente ser insensível, né? Ele fala assim, ó, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Quer dizer, é melhor eu me fechar e não ter sentimento bom para ninguém, porque assim ninguém vai me magoar, né? For um erro. Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos na sua ingratidão. É a coisa mais gostosa do mundo, a gente ter afeto por alguém, né? E chega e abraça, e dá um beijo, e conversa, e dá o braço, e fica, né? É a coisa mais gostosa do mundo. Como que a gente seria insensível, né? Mas Kardec ainda não ficou feliz com isso aí. Aí ele perguntou assim, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração? Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. Esse é o que Kardec deixou para a gente aí, né, de decepções com as pessoas mais próximas. Mas para finalizar hoje o nosso estudo, nós temos um texto aqui do Emmanuel que comenta exatamente esse versículo que a gente falou aí, tá? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. O título é Nos Mesmos Pratos. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Lembra, a gente sempre fala disso, né? Buscar a simbologia que está por trás da fala do Cristo, né? Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se a alguém que fraquejasse e traísse a si. Desculpa. Veja que interessante essa frase. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A si mesmo. Ele traiu a ele mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. Planta de campo contrário, o que quer dizer isso? Ele explica aqui, ó. O infrator mais terrível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, lembra? Já é um espírito redimido, né? Convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando, compreendendo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas,
considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Emmanuel. Então, os opositores declarados, a gente até espera que façam algumas coisas, né? Não será uma decepção. Mas aquele que come no mesmo prato, aí é complicado. Né? Comentários, pessoal? Fala, querido. Me lembrei de uma frase de Emmanuel que eu guardei para mim um bom tempo. Ele diz que não devemos beber o fel que os outros exalam. Eu guardei essa frase, eu me recordo que quando eu tinha uma farmácia, eu fui assaltado várias vezes, e eu fui assaltado numa cada ocasião, que no dia seguinte, 2 dias depois, eu teria que fazer uma palestra sobre o perdão. Nossa. Pois é, então a gente imagina, a gente assaltado, né? Aí eu me lembrei dessa. Eu estava lendo o livro de Emmanuel, aí eu vi essa frase: não bebamos o fel que os outros exalam. Quer dizer, não é porque o camarada fez aquela maldade que eu terei que fazer a maldade também. Cada um na sua, seguiu de lição, viu? Eu fiz a palestra e estou muito bem. Obrigado. Muito bom, Cleber, muito bom mesmo. Fala, Cleber. Parabéns, Débora. Você conseguiu, que foi um desafio tanto, hein? Imagina esse momento para você falar sobre perdão. Uma baita prova, né? Nesse contexto aí. Mas, assim, a gente fala muito de trair a si mesmo, Emmanuel fala, né? Trair a si mesmo. Na verdade, a gente está traindo a natureza divina que tem em nós, né? Certo. E isso toca a gente em algum momento que vai ficar guardado, a gente vai ter dificuldade de caminhar. Mas faz parte. A questão de compreender, por que a gente, na verdade, não compreende o outro, nem compreende a nossa natureza. Então, a gente se decepciona, a gente, às vezes, espera que alguém não faça aquilo para a gente. Porque a gente não conhece, no fundo, a natureza, a nossa natureza. Então, a gente se decepciona. Quando alguém faz alguma coisa, a gente fica chateado, com raiva, e demora a perdoar, compreender. Na verdade, o primeiro passo é compreender a nossa natureza, que somos imperfeitos ainda. E somos dados a cometer equívocos. Se a gente entender isso, a gente vai começar a olhar para a gente, olhar para o outro e conseguir perdoar um pouquinho mais. Compreender a nossa natureza ainda falha, nossa natureza que é bem perfeita, que ainda não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente entende, né? Acho que entendo muito por aí. Talvez seja. Muito bom, querido. Eu penso um pouquinho, Valete, é que nós temos que aprender a agir e não reagir. Nós ainda estamos muito com aquele negócio de reação. Diz que desde Jesus reagiu naquela turba que veio apedrejar a mulher adúltera. Ele não reagiu, ele sentou, se ajoelhou, ficou pensando, ele escreveu na terra, quer dizer, estava um momento de agir. Se ele desse um mau exemplo, ele reagia. Vamos apedrejar todo mundo, pegava uma pedra também. Então, ali tem um ensinamento, para mim, aqui é um ensinamento. Aprender, nós temos que agir e não reagir. Eu gosto disso como ensinamento. Não sei se é válido. Porque quando a reação, né? É dito também, né, que a gente conhece muito mais as pessoas, né?
nas reações do que nas ações, né? Porque as ações, elas são mais pensadas, né? São pensadas e vamos, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E a reação é aquele bate-pronto, né? É aquele bate-pronto, assim. Então sai direto sem filtro, sem filtro. E aí, então, a gente mostra o que a gente realmente é, né? O que a gente realmente é. Fala, querido. Fala, Kleber. Nessa direção que o Hermes está falando, e que eu estava falando também, acho que se somam, o que acontece? Jesus esperava, tinha como uma possibilidade, Judas fazer aquilo, né? Além de ele ser um espírito que tem uma olhar para a gente de uma maneira muito caridosa, misericordiosa, mas ele esperava. E muitas vezes a gente faz uma pequena ilusão que o outro não faria isso com a gente. E nós fazemos. Então a decepção acontece porque a gente não espera que o outro faça, porque a gente continua não entendendo a nossa natureza. E às vezes a gente pega fazendo coisas que a gente para assim, nossa, mas eu já estou na doutrina, estou estudando e continuo cometendo essas falhas. Sim. Então, se a gente esperar que a gente possa errar ainda, talvez a gente fique menos, vamos chamar assim, traumatizado, entre aspas, né? Menos impactado por nossas reações, mas com vontade de mudar mesmo. Eu posso esperar, de vez em quando eu vou cair ainda, porque eu estou me levantando, estou caminhando. Então a gente fica menos decepcionado com a gente mesmo e cobra menos do outro. A gente cobra muito dos outros, transfere nossas falhas para o outro, né? É isso que eu ia falar. Você falou que a gente fica menos impactada e mais compreensivo, né? Com mais compaixão da atitude do outro, né? Muito bom, pessoal. Então, hoje a gente para por aqui. Opa, eu acho que tá aqui. A gente para por aqui e a semana que vem a gente continua. Nós paramos no versículo 23. Epa, cadê o 23 aqui? Ih, fugiu aqui, gente. Nós paramos nesse aqui, ó, no 23. E aí, semana que vem, a gente vai para o 24, então. Prosseguimos. Tá bom? Tudo bem? A última leitura foi na página 30. Ah, sim, página 30, exatamente. Tá vendo aqui? Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado pela reunião de hoje, foi muito boa, os comentários foram ótimos, a gente agradece bastante, e se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta. Antes de terminar, deixa eu lembrá-los que nessa sexta-feira a gente tem a live com Jorge Larra, comemorando 9 anos do Napgesial. Então, por favor, se puderem comparecer, né, ali, fazer seus comentários ali durante a live, vai ser muito bom perceber vocês lá, tá bom? Então, um grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus, e se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com o versículo 24, tá bom? Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus.